o nosso conteúdo, né, pessoal? Todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer à sinalização viária. Bom, não é atribuído, portanto, ao cidadão, tá, o direito ou o dever de implantar sinalização de trânsito. Não. O cidadão comum não tem esta obrigação, certo, de implantar a sinalização. Todavia, tem o direito de solicitar que o órgão de trânsito com jurisdição sobre a via coloque as devidas sinalização. Então veja bem, o cidadão não tem o direito ou dever de colocar a sinalização, mas tem o direito de ser atendido pelo poder público, pelo órgão, no caso o órgão de trânsito, em suas solicitações. Caso da tua rua esteja havendo acidentes de trânsito com frequência, tá? Então, você pode solicitar ao órgão de trânsito que coloque aí sinalização adequada para que não haja acidente, tá bom? A sinalização em vias pertencentes a condomínios, nas áreas de estacionamento privativo de uso coletivo, é de seu proprietário, ou seja, dentro de um local particular, tipo um estacionamento de um shopping center, de um sinal, de um cinema, certo? De um parque de diversões. Em um local particular, pessoal, a dificuldade, a responsabilidade de colocar a sinalização é do proprietário do estabelecimento. Então, essas são as considerações iniciais que nós estamos dando aí a esse tema de suma importância, que é o tema de sinalização viária. Agora vamos entender a classificação da sinalização viária. Como é que se classifica a sinalização? Nós vamos estudar nesse curso, pessoal, tudo que envolva sinalização, classificação, tipos, tá? Então, isso está no artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro. Como se classifica a sinalização viária de uma forma em geral? É claro que quando nós falamos, principalmente vocês que são leigos, quando nós falamos em sinalização viária, a primeira coisa que vem na nossa mente são placas. A primeira coisa que vem na nossa mente são as placas, né? Só a questão das placas. Todavia, nós sabemos que é muito mais profundo do que simplesmente placas, né? A sinalização não é feita somente de placas. Então nós vamos aí estudar, pessoal, todos os tipos de sinalizações. Porque quando nós falamos, como eu já falei, quando nós falamos em sinalização viária, placas é apenas um dos tipos de sinalização. Então, a sinalização viária se classifica em sinalização viária vertical, sinalização viária horizontal, dispositivos auxiliares, sinalização luminosa, sinalização sonora e gestual. Então observe que nós temos aí 6 tipos de sinalização viária. Vamos lá, pessoal, recapitular: vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, luminosa, sonora e gestual. Note que são 6 tipos de sinalização, correto? Bom, então vamos entender, vamos dar aqui alguns exemplos, assim de forma bem superficial, antes de nós adentrarmos no tema propriamente dito. Vamos entender aqui, pessoal, alguns exemplos dessas sinalizações. Então vamos lá. Quando nós falamos em sinalização viária vertical, vamos citar exemplo as placas, tá? As placas de sinalização são aí um exemplo de sinalização viária vertical.
as placas, tá? Por que nós dissemos que as placas são chamadas de sinalização viária vertical? Porque ela é colocada ao lado ou suspensa sobre a via. Então, colocada ao lado ou suspensa sobre a via, aí nós temos aí a sinalização viária vertical, colocada em pé, gente. Não faz sentido se ela ser chamada de vertical se ela não estiver em pé. Então, sinalização viária vertical é colocada em pé, tá, pessoal? Ou seja, ao lado ou suspensa sobre a via. Então, as placas são os representantes dessa sinalização vertical. Sinalização viária horizontal. Enquanto, pessoal, a sinalização viária vertical é colocada em pé, ou seja, ao lado ou suspensa sobre a via, a sinalização viária horizontal, ela é colocada de forma desenhada, inscrita ou pintada no pavimento. Então, pessoal, qualquer sinalização, qualquer marca, qualquer faixa, simbologias colocadas no pavimento, disposta no plano horizontal, sinalização viária horizontal. Tranquilo? Dispositivos auxiliares, pessoal, é um tipo de sinalização feita por dispositivos. Dispositivos são objetos, tá? São coisas que eu coloco na via de trânsito para auxiliar tanto a vertical como a horizontal. Exemplos: cones, cavaletes, balizadores, barreiras, tachões. Então são objetos que eu coloco na via de trânsito que tem a função de auxiliar as demais sinalizações. Sinalização viária luminosa é aquela que é feita por objetos luminosos, lâmpadas, faixas luminosas, tá? O maior representante dessa categoria, queridos, são os semáforos. Os semáforos são, portanto, o maior representante da sinalização viária luminosa. Sinalização sonora. Sinalização sonora, que é feita, né, pelos sons. Nós temos aqui os apitos do agente de trânsito, que são os silvos. Silvos são o som do apito de um agente, são os silvos. Mas só para ampliar o nosso conhecimento, nós podemos dizer que a buzina também é um tipo de comunicação sonora. As sirenes dos veículos especiais de emergência também são exemplo de comunicação sonora, tá bom? E por último, a sinalização viária gestual, que é feita pelos gestos. Gestos do condutor, gestos do agente de trânsito. Gestual. Então, pessoal, recapitulando: vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, luminosa, sonora e gestual, sinalização viária. São os três tipos de sinalização viária.